Os problemas sociais vividos por essa comunidade, que conseguiu da ONU uma doação de 5 milhões de dólares. Sobre as vantagens, os adeptos garantem: o chá é mesmo milagroso. Documento especial, Televisão Verdade. Nesta quarta, depois de Cananga do Japão. Interrompemos nossa programação para a transmissão do programa obrigatório do Tribunal Superior Eleitoral. Assistam em seguida a Marquesa de Santos. Está no ar uma estação de TV diferente. Uma emissora da Frente Brasil Popular. Atenção, o plantão do Povo Repórter informa. A Justiça de São Paulo decretou a prisão de 16 pessoas sob a acusação de corrupção na Câmara Municipal da capital. Entre os 16 acusados, a maioria de funcionários da Câmara e alguns deles do alto escalão. O ex-presidente da Câmara, Paulo Rui de Oliveira, o ex-diretor da Câmara, Oswaldo Quintino da Silva, o diretor da Contabilidade, Gumercindo de Oliveira, e o chefe da seção de compras, Yoshito Takamura. 7 dos procurados pela polícia estão foragidos, mas 9 deles já foram presos e se encontram numa cela desta delegacia, o 91º Distrito Policial da capital. Sexta-feira, 2 dos presos, Nicolau Zarra e Paulo Bento Nogueira Alves, prestaram depoimento na Comissão Especial de Investigações e depois foram reconduzidos à prisão. A acusação é de que essas pessoas participaram de 2 negócios ilegais: a reforma do heliporto e o conserto do para-raios, obras que não foram realizadas. Todos esses negócios se deram em administrações passadas, período em que a Câmara foi dirigida pelos vereadores Antônio Sampaio do PDS, Brasil Vita do PTB, Jamil Achoa e Almir Guimarães do PMDB, todos ligados politicamente ao ex-prefeito Jânio Quadros. É necessário haver a determinação de se apurar fatos sempre que haja quaisquer desvios de recursos públicos. E para isso é necessário a vontade política. A primeira comissão de inquérito do país a apresentar resultados restaura a imagem de seriedade da Câmara dos Vereadores de São Paulo. De acordo com a Constituição, acho que cada um que foge da lei tem que ser punido. O que você está achando dessa notícia aí? Notícia? Isso aqui? Interessante, né? É que nós estamos vendo alguma coisa aqui no Brasil, né? Caçando mesmo os corruptos, né? Matias? E aquela comissão que a gente combinou, Matias? A gente tratou 20% e você me manda essa mixaria de 5%? Eu não estou mordendo sozinho, não. Você me deixou numa situação do peru, Matias. E agora, o que é que eu faço? Brasil Concorrências Pré-Fabricadas S.A. Acabe com isso. Em frente com Lula. Esta reportagem que vocês acabaram de assistir é uma gota de corrupção no mar de lama que se transformou o Brasil. O mar de lama do caso Coroa Brastel, do caso Capeme, do caso Delfim, da concorrência fraudulenta da Ferrovia Norte-Sul, da dívida externa, da dívida interna e de tantas concorrências fraudulentas das grandes empreiteiras nesse país. Mas é a demonstração também que com um governo sério, com vontade política, você pode acabar com a impunidade e começar a colocar corrupto na cadeia. Nós temos o corrupto grande, o corrupto pequeno. O grande são esses casos que eu citei. O pequeno, nós sabemos que está na remarcação de preço, está no guarda que ao invés de educar quer multar, está na mensalidade da escola, está no açougueiro, está no dono da padaria, no dono do bar, está no nosso salário, está impregnado numa cultura que 20 anos de autoritarismo colocou na nossa cabeça a teoria de que é preciso levar vantagem em tudo. Nós, da Frente Brasil Popular, vamos acabar com isso. Em primeiro lugar, acabando com a impunidade, colocando o corrupto na cadeia. Em segundo lugar, exigindo seriedade do Ministério Público. E em terceiro lugar, a coisa mais importante, criando instrumentos para que o povo possa participar da fiscalização, para que o povo possa denunciar e para que o povo possa ver, com um governo sério, corrupto na cadeia. Esse é o compromisso da Frente Brasil Popular. Se você investir um pouquinho na conta 13 mil,
Se ele aplicar um pouquinho na conta 13.000, se ela depositar na conta 13.000, nós todos juntos vamos mudar o Brasil. Conta 13.000 do Banco do Brasil. O melhor investimento para o seu futuro. Seu voto pode salvar uma criança. Do Paraná ao Acre, vote Zamir. PCN, a comunidade em primeiro lugar. Nossa candidatura incorpora hoje aproximadamente 500 anos de lutas, de sacrifícios e de sofrimentos do índio, do negro e do branco e a expectativa de quase 150 milhões de brasileiros que vivem angustiados e sem perspectiva para o dia de amanhã e para o seu futuro. Nossa candidatura que vem de baixo para cima, a candidatura do povo brasileiro. É a primeira vez na história da República, em 100 anos de República, que um homem oriundo da raça negra disputa o cargo maior nesse país. A minha candidatura representa um anseio da sociedade, o anseio do povo, e ela vem conjugada com o candidato à vice-presidência da República, que é o pastor evangélico Oreste Alves. Esse pastor evangélico vem das Alagoas. Vem de Alagoas para dizer ao Brasil por que veio e por que vai disputar essas eleições. E é a primeira vez que um candidato da República prestigia o povo de Deus, o povo evangélico, o povo que vai governar comigo. Aproximadamente 32 milhões de evangélicos estarão conosco nessa jornada, nessa caminhada cívica. Nós viemos para dar contribuição ao país. Nós viemos para transformar para melhor a vida do brasileiro. Nós viemos para oferecer serviço melhor de agricultura, de transporte, de abastecimento, de educação. Viemos trazer uma mensagem de fé e viemos mostrar que é possível levar o Brasil ao caminho, ao ponto que ele merece, que é no contexto das grandes nações. Nós estamos convencidos. Nós estamos confiantes que é com trabalho, que é com lutas e com sacrifício que se pode levar um país a um ponto importante. Não com conversas fiadas. Não com coisas mesquinhas que não contribuem para a sociedade. Eu sou católica, não sou comunista e não sou filiada a nenhum partido, mas eu voto Freire. Eu acho que a minha melhor atuação é hoje votar neste homem que é a grande promessa do povo brasileiro, é a grande esperança do povo brasileiro. Roberto Freire para presidente. Eu, como a maioria de vocês, também não conhecia o Roberto Freire. Mas depois de vê-lo falar na televisão, eu descobri que enfim tinha um candidato que eu podia confiar. Meus amigos e amigas, nossa candidatura cresce politicamente. E esse crescimento decorre da nossa luta pela consolidação da democracia e da nova visão de esquerda, com que estamos abordando os problemas da atualidade, seja no Brasil ou no mundo. O compromisso pluralista e renovador que assumimos levou nossa candidatura a ultrapassar os limites do PCB. Temos evitado toda a demagogia, buscado com franqueza oferecer uma opção àqueles que acreditam, sempre, na possibilidade de construirmos uma sociedade com mais justiça, em paz e em liberdade. Mas a campanha eleitoral hoje no Brasil é coisa exageradamente dispendiosa, mesmo uma campanha modesta como a nossa. Como dependemos exclusivamente de doações de militantes, de companheiros e amigos, é imprescindível que essas doações se ampliem, na proporção em que se ampliam as despesas da campanha e que ela se aprofunda. Por isso decidimos fazer este apelo,
às pessoas que simpatizam com nossa candidatura, no sentido de nos ajudarem, porque precisamos atingir os objetivos que nos são comuns. Estou certo de que contarei com a compreensão de todos. Muito obrigado. Na hora de votar, só com garra e paixão, abraça o nome do povo, escute o seu coração. É Freire que vem para presidente. É Freire, meu bem. É Freire que vem para presidente. É Freire, meu bem, para presidente. É Freire, meu bem. É Freire. A propósito, desejo formular um veemente apelo à burguesia, não só para que vote, mas também nos envie um pouco do seu vil metal para a nossa campanha. Não, senhoras e senhores, não se trata de um socorro vermelho, e sim de um socorro furta-cor. É Freire, para presidente. É Freire, meu bem. Povo brasileiro, estes programas de televisão podem ocasionar uma situação confusa na mente de muitas pessoas de boa fé. Vejam que todos os candidatos acabam se apresentando de uma forma mais ou menos parecida. Todos são bonzinhos, todos estão descendo como anjos, todos são generosos, prometem tudo, dizem que, se eleitos, vão fazer tudo. Bem, eu acho isso muito confuso, porque nós, a rigor, somos muito diferentes uns dos outros. Eu achei que era do meu dever, eu que venho de longe, que tenho experiência acumulada, que conheço bem esse pessoal, o dever de colaborar para que o nosso povo se elucide a esse respeito. Saiba quem é quem. Vamos adotar o seguinte critério. Se há uma situação que o nosso povo abomina, que quer ver longe, ultrapassada, é esta que nos impuseram nesses últimos 25 anos. Ditadura, crise econômica, todo este contexto que está aí, que tem feito a vida do povo brasileiro uma desgraça. Humilhado o nosso país. Então nós devemos já logo separar os candidatos em grupos. Os que são cúmplices dessa situação, os que são corresponsáveis por essa situação, certamente o povo brasileiro quer vê-los longe, e aqueles que combateram essa situação. Pois bem, na hora de agrupar os corresponsáveis por essa situação, ressaltam-nos logo 3 candidatos. O senhor Paulo Maluf, o senhor Fernando Collor e o senhor Afife Domingos têm a mesma origem. Vejam, eles se criaram, se desenvolveram, nasceram politicamente, cresceram politicamente na estufa da ditadura. Na hora em que lutavam nas ruas para restaurar esse direito do povo brasileiro, o de votar, onde estavam? Na hora das violências do regime, onde estavam? Quando os nossos jovens eram perseguidos, praticamente esmagados nos seus direitos, o nosso povo humilhado, onde estavam? Certamente pelos gabinetes dos poderosos, em busca de favores e oportunidades. Pois bem, esses 3 candidatos vêm do PDS, vêm da Arena. Ocuparam altas funções, foram altos funcionários biônicos do regime. Um foi governador e prefeito. O outro secretário de Estado de um governador biônico. E o outro ainda foi prefeito à base do nepotismo biônico de Alagoas. Nós precisamos realmente saber quem é quem. O povo brasileiro não pode cair num engodo, novamente, como caiu no plano cruzado. Esses candidatos estão unidos. No fundo, eles representam a mesma coisa.
é a continuidade de tudo que está aí, sob forma, sob certa sofisticação. Eles vão estar unidos principalmente no segundo turno. Basta ver quem anda com eles, quem os apoia. Quem apoia, por exemplo, o senhor Delfim Neto? Claro, está apoiando um desses três. O senhor Antônio Carlos Magalhães, quem apoia? Um desses três. E assim por diante. Porque nós somos diferentes. Veja como eles se apresentam como modernos. O que é moderno na vida brasileira? Só é moderno na vida brasileira aquele programa que coloca a educação lá em cima. Acima de tudo, como prioridade das prioridades. Exatamente como fazem os países mais modernos desses tempos que vivemos. Nós fazemos esta distinção porque é preciso separar o joio do trigo. Nós não estamos acusando ninguém em caráter pessoal, mas o povo brasileiro precisa dessas informações. Tudo é muito sério, tudo é muito grave e nós não podemos errar. Brizola, o candidato da esperança. Maluf, presidente competente. Rangel Dias Barbosa tinha 2 bons motivos para chegar mais cedo em casa naquela noite. A esposa grávida de 8 meses e a visita do proprietário do apartamento. Eles iam discutir a reforma do contrato de aluguel. Oi! Quanto você acha que ele vai pedir? Do contrato de aluguel. Oi! Quanto você acha que ele vai pedir? Nós estamos pagando 200, eu acho que ele vai pedir uns 400, talvez até 500. Ah, não. Acima de 300 a gente não vai pagar. Pode falar isso pra ele. O que foi? Você já falou com o seu Salvador? Não, eu cheguei atrasado porque eu fui ver um apartamento, uma casa pra gente morar, mas não tem. E os que tem, o aluguel não dá nem pra chegar perto. Mas ele não pode tirar a gente daqui. Será que é ele? Deixa que eu falo com ele. Boa noite. Este apartamento vale bem 100 mil cruzados novos. Se eu aplicasse 100 mil no over, eu teria um rendimento de 25, 30 mil cruzados novos mensais. Em se tratando de vocês, eu estou disposto a perder dinheiro, aceitando um aluguel de 2 mil cruzados novos. 2 mil? Com reajustes trimestrais, naturalmente. Desse jeito, então, nós vamos ter que morar numa favela. Lamento, vocês não seriam os primeiros, nem os últimos. Mas como é que o senhor se atreve a dizer uma coisa dessas? Tete, por favor. Não, mas ele está sendo desumano. Tete, por favor. Mas isso é uma loucura. Ô, Tete. Seu Salvador, nós não podemos pagar um aluguel tão alto. E depois, o senhor viu, a minha esposa está esperando uma criança. Lamento, mas o problema é seu. Que tragédia esse problema do aluguel. Do jeito que as coisas vão, sabe quando é que você vai ter o seu aluguel mais baixo? Nunca. Os donos dos imóveis querem cada vez menos alugar seus imóveis. É preferível deixar trancado. Porque, veja, com essa inflação como está, o preço hoje começa bom do aluguel, depois é ridículo. Então, ele prefere vender e botar o dinheiro na poupança. É menos complicado, rende mais. Por isso, os aluguéis aumentam cada dia. E os aluguéis, que antigamente tinham um reajuste semestral, foram para trimestral e agora é mensal. Culpa do proprietário? Olha, também. Mas se nós analisarmos, a culpa maior é do governo. Porque foi o governo que criou essa pouca vergonha. E justamente por não acreditar no que o governo diz, é que o proprietário põe logo o aluguel lá em cima, bota logo lá em cima. Porque assim ele fica garantido. Ele tenta se prevenir contra este governo incompetente, que além do problema moral, tem falta de coragem. Porque o Brasil é um país onde falta competência no governo. O povo da Polônia, da China, da Alemanha comunista, eles também querem competência. E o que vocês viram nesses 5 anos de Nova República? Inflação, os aluguéis subirem, greve, dívida externa, desmoralização do país lá fora. O povo sabe quem fez isso.
mas não custa nada a gente relembrar. Vamos relembrar hoje e sempre durante este tempo de televisão, que foi este governo da República que derrotou Paulo Maluf e que fez esse governo incompetente. Vamos, portanto, para o segundo turno e para a vitória, que não é minha, é nossa. Que homem é esse que não cansa, não desiste? O tempo passa, ele resiste. Quando queima, não sossega. Que homem é esse que insiste tanto em lutar? Moradias para o povo. Coab de Taipas. Feita por Paulo Maluf como prefeito de São Paulo entre 1969 e 1971. Coabs de Itaquera, Guaianazes e Sapopemba. Os maiores conjuntos habitacionais do Brasil. Feitos por Paulo Maluf como governador de São Paulo entre 1979 e 1982. Graças a Deus, eu morar na Coab, porque o que a gente paga é comprado no preço saudável. Tem 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço e o banheiro. Mas é ótimo. Tem que ser presidente. Maluf, presidente competente. Preocupado com os problemas do meio ambiente, o PLP tem como candidato Eudes de Oliveira Matar. Formado pela Escola Politécnica Federal da Suíça, o verdadeiro conhecedor da ecologia. Vamos juntos defender a vida, protegendo o meio ambiente. Este é Marronzinho, perseguido por uma minoria de jornalistas pagos para transformá-lo num monstro. Ele luta contra a seca no Nordeste. Marronzinho é o protesto, a revolta do povo. Marronzinho, o candidato do povão. Aguarde, ele vai falar. A democracia cristã vai lutar para que o Brasil não se transforme em um caos igual ao Rio de Janeiro, fruto de um governo incompetente e desonesto. Vamos combater a violência e o tráfico de drogas. Eu vou contar para vocês uma historinha do tempo que o Mário era prefeito de São Paulo. Aquela porta da prefeitura estava sempre aberta e sempre chegavam ali os representantes das comissões fazendo pedido, querendo coisa. E o que mais pedia, o que mais eles pedem é calçamento de rua. Isso é batata. E mesmo daqui, puxa dali, veio e dizia logo, para calçar essas 25 ruas que vocês estão querendo não vai dar. Eu não vou poder. Eu posso calçar 5 agora, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Fechava o acordo e pronto. Porque ele é assim. Ele sabia e sabe que não adianta nada ele prometer mundos e fundos e depois não poder cumprir. Ele sabia que prometia o que podia cumprir. Esse é o Mário. Trabalhar junto com a comunidade para asfaltar ruas, colocar guias e resolver os problemas mais urgentes dos bairros pobres de São Paulo. A proposta foi do então prefeito da cidade, Mário Covas. Lado a lado com a população, Mário Covas conseguiu, com poucos recursos, asfaltar mais de 250 quilômetros e instalar guias em 500 ruas, durante os 34 meses da sua administração. Neste mutirão contra a pobreza, a prefeitura dava o material e a comunidade entrava com o trabalho. O Mário Covas comprou nós aqui de mutirão. Debaixo de chuva, sol, ele estava junto, na batalha. Foi assim no Parque Santa Amélia, na zona leste de São Paulo, a mais pobre da cidade. Hoje, no lugar do enorme barranco que ameaçava os moradores, existem ruas asfaltadas e uma vida mais feliz. Não fosse o Mário Covas dar um empurrão, né, dar uma força pra gente, eu acho que até hoje ainda estava aqui, porque depois que o Mário Covas saiu, isso aqui ficou praticamente esquecido. Ele vai dar um bom presidente, e se Deus quiser vai ser o presidente. Mário Covas, presidente. Ele é povo mesmo. Pergunte ao Mário. Eu quero saber do Mário Covas se ele vai mandar prender todos os corruptos desse país. Acabar com a corrupção é possível, se todos nós nos empenharmos em fazê-lo. Se tivermos um governo sério, empenhado em dar o exemplo. Eu sei que não é fácil. O que a gente assiste hoje em dia depõe contra isso.
Há alguns dias assistimos todos, você, eu, todos os brasileiros, sob as luzes dos holofotes, da televisão, do rádio, dos jornalistas, abrirem-se as portas do Ministério da Justiça, ali comparecer um ex-governador de estado, candidato à presidência da República, e colocar nas mãos do ministro um dossiê enorme dizendo: aqui está a prova de que este governo é ladrão. E no mesmo instante, como se fosse um gesto de cortesia, recebeu do ministro da Justiça um outro calhamaço de papel dizendo: aqui está a prova de como o senhor foi um governador desonesto. E tudo isto aconteceu nesta nação sem nenhuma consequência. Daí o descrédito. Daí a falta de crença de que é possível acabar com a corrupção. Mas é perfeitamente possível acabar com ela. Se o exemplo vier de cima, se a obstinação contra a impunidade permanecer e, sobretudo, se cada brasileiro e todos os brasileiros, aqueles que nunca se corromperam, se empenharem da tarefa de juntos acabarem com ela. Você sabe que hoje você dispõe da prerrogativa de iniciar uma ação popular contra qualquer ação que represente corrupção? Está escrito na Constituição. No meu governo, com a sua ajuda, com a ajuda de cada brasileiro, nós vamos exterminar a corrupção tal qual se acabou neste país com a saúva. Por que você gosta do Mário Covas? O Mário Covas vai acabar com a corrupção no Brasil. Porque ele não é que nem os outros que vivem roubando o Brasil. Isso é o Brasil de hoje. Não pode ser o Brasil de amanhã. Faça sua parte com um voto. Mário Covas fará dele com coragem e autoridade. Olha aí, gente. Foi manchete de primeira página. França também decreta prisão de Najib Nahar. A justiça francesa decretou a prisão preventiva do investidor Najib Nahar. Será que nós vamos passar por mais esse vexame? Será que esse homem ainda vai ser preso na França antes de ter sido preso no Brasil? No meu governo, um caso como esse, o implicado não sai do Brasil. Crime de colarinho branco também tem que ir para a prisão. Entregaram o 45 para o homem certo. Vote em Mário Covas e dê um tiro na corrupção. Mário Covas, um homem de calibre. Vai mudar. Com Mário Covas tudo isso vai mudar. Vai mudar mesmo. O Brasil vai mudar para melhor. Vamos todos votar em Mário Covas. O homem que merece o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa consideração. Muito obrigada, minha gente. Faça sua parte com o voto. Mário Covas fará dele com coragem e autoridade. Junte-se a Mário Covas. Boa tarde a todos. Um dos principais problemas do povo brasileiro é quando alguém em casa fica doente. O atendimento médico e hospitalar é precário e não atende a população como deveria. O nosso assunto nessa segunda-feira vai ser saúde. Doutor Ulisses, eu sei que uma das prioridades do senhor, do seu plano de governo, é justamente o atendimento médico, o atendimento à saúde para o povo. Como é que o senhor vê essa questão? Mas é claro, Silvia. A saúde é a prioridade para a pessoa, a saúde é a prioridade para o Estado. A saúde, consequentemente, é a prioridade para o governo, quem queira ser presidente da República. Se uma pessoa não tem saúde, pode até ter dinheiro. Se não recupera a saúde, tudo mais desaparece, tudo mais não tem valor. E se não tem dinheiro, então, é uma catástrofe. Se não tem dinheiro, vai mais depressa para o cemitério e acaba-se tudo. De maneira que a saúde é realmente o fundamento
de uma ação governamental. E o pior é que a realidade brasileira, no que se refere ao atendimento de saúde, às vezes é mais cruel do que a gente pode até imaginar. Vamos ver essa reportagem que ilustra bem a questão do atendimento médico hoje no nosso país. Nome do paciente: Brasil. Diagnóstico: saúde pública abandonada. Tratamento: Sistema Único e Descentralizado de Saúde, o SUDES. Não é preciso ser médico para perceber que o povo brasileiro está doente. Doenças controladas no início do século estão aí de volta na nossa cara. São 7 milhões de leprosos, outros 7 milhões têm esquistossomose, 550 mil casos de malária por ano. 5 milhões sofrem do mal de Chagas, que não tem cura. Nos últimos anos, a política de saúde cuidou muito bem de interesses particulares. Encheu o bolso de poucos donos de hospitais e abandonou muitos. Justamente os que mais precisam de assistência médica, os pobres. Com 6 meses o exame tá aqui, ó. É de cabeça. Só vem atender a gente depois que a gente morre, tá? Ó, o exame tá aqui por prova. Depois que já tá morto, aí que vem atender, sabe? Ó, aqui o exame de prova. Você quer entregar o exame? Quero entregar e não consigo. Vim hoje e não consegui. Tem que estar aqui 2 horas da madrugada pra ver se consegue. A minha casa, o primeiro ônibus sai 4h30. Que é a minha desgraça. Aqui. Estas imagens que parecem da guerra estão aqui bem perto da gente. É um hospital público de Alagoas. Por que botaram a senhora aí no chão? A senhora sabe? Minha senhora. Apesar da dura realidade, a medicina evoluiu. São Paulo tem o Instituto do Coração, pioneiro em transplantes e procurado por pacientes do mundo inteiro. Nossas universidades formaram 140 mil médicos. Temos 30 mil estabelecimentos de saúde. Os números não são ideais, mas são razoáveis. Com esse material humano e o que já existe de infraestrutura, o PMDB vai começar a mudar o rumo da saúde pública no Brasil. É preciso garantir assistência básica a todos os brasileiros. O caminho é o Sistema Único e Descentralizado de Saúde, o SUDES. São os recursos da União, do governo, do Estado e da Prefeitura juntos e perto de você. A comunidade também participa da administração do SUDES. É no nível descentralizado do Estado e do município que a população pode fiscalizar melhor o atendimento à saúde. A unificação e a descentralização são passos fundamentais na organização do sistema de saúde. E são passos que vieram de dentro de uma política de saúde do PMDB e que estiveram, desde o começo, ligados à figura do Dr. Ulisses. Seguramente ele é o homem correto para implantar esse sistema de saúde na sua plenitude. Doutor Ulisses, quais as dificuldades que o senhor acha que vai encontrar para implantar o SUDES em todo o Brasil? As cenas são estarrecedoras. Existem as filas do campo de concentração, do nazismo, do fascismo, e que levam à morte, e essas filas também que levam à morte. Vimos aí uma mulher desesperada com 6 meses esperando o atendimento. É uma coisa catastrófica, inacreditável. Está se procurando determinar, principalmente em São Paulo, a descentralização e a unificação no caminho do município. Eu acho que isso é muito bom, muito certo. Você me pergunta se nós podemos fazer isso. Se nós estamos fazendo em São Paulo, estamos fazendo em outros estados. Se eu estou propugnando que em vez de 3,7% da riqueza do orçamento se ponha 8 a 10, além de desperdícios que há por aí, vamos ter recursos para isso. Eu acho fundamental que se faça a municipalização, ou se quiser, o caminho do SUDES para a saúde. Então, o senhor acredita que vai poder pegar 10% desse dinheiro e investir em saúde, investir em atendimento médico? Tenha dúvida nenhuma, mesmo com o dinheiro atual, acabando com os desperdícios que está aí, gente que não trabalha, que tem que trabalhar, cobra por fora, e além de outros desperdícios, já se poderia fazer, mas aumentando as verbas orçamentárias, que pode ser da União, do Estado e do município, vai, sem dúvida nenhuma, caminhar muito no sentido de dar um atendimento à saúde como o Brasil exige. Doutor Ulisses, com relação ao homem do campo, muita gente sabe que o homem do campo se sente desatendido nessa área do atendimento médico, quer dizer, ele se sente abandonado. Existirá algum esquema especial para o homem do campo? É verdade, é preciso levar os direitos
trabalhistas para o homem do campo, é preciso levar a eletricidade, é preciso levar a casa, é preciso também levar a saúde, senão o sujeito não fica lá com a mulher, com o filho. Para morrer, vai para a cidade. Vai para a cidade, acontece como tem sucedido nas grandes cidades. É um depósito de gente. Não comporta mais gente quando os campos estão se esvaziando. Devemos levar a saúde ao homem do campo. Isso é fundamental e se pode fazer. Principalmente quando se municipaliza, leva para o lugar. E o lugar não é só a cidade, é também o campo. É mais fácil do atendimento ao homem do campo. Ulisses, presidente. Ulisses é a força que vem com o povo, é o nosso guerreiro na praça de novo. Ulisses é a força que vem com o povo, é o nosso guerreiro na praça de novo. Fazer dessa terra um grande país, terra querida, ver meu povo feliz. Ulisses é a força que vem com o povo, é o nosso guerreiro na luta de novo. Simbora, minha gente, meu povo de pé, com Ulisses respeito, é o Brasil de pé. Ulisses, presidente. A gente já se acostumou a ver Ulisses na Constituinte, nos palanques e em todos os lugares onde se precisa dele. Mas pouca gente sabe de onde veio Ulisses Guimarães, esse brasileiro de todos os estados, que nasceu no interior do estado de São Paulo, na cidade de Rio Claro. Eu estive lá com ele no começo do mês para lembrarmos um pouco dessa história. Nem toda cidade brasileira pode contar com a honra de ter entre seus cidadãos uma pessoa com a importância de Ulisses Guimarães. E Rio Claro mostrou que tem orgulho desse cidadão tão importante. Tanto que tem até uma avenida na cidade com o nome de Ulisses Guimarães. Doutor Ulisses, como é que é a sensação de ter uma avenida com o seu nome? O senhor nasceu aqui e de repente o senhor volta para a sua cidade e tem uma avenida tão importante, enfim, uma coisa tão bonita assim. Pois é, Silva, evidentemente eu fico emocionado. Você ter o seu nome numa avenida, em uma praça como essa, a avenida principal da minha cidade, evidentemente é um motivo de orgulho. Se fosse feito em qualquer outra cidade, bem, mas na minha própria terra, onde eu nasci, minha mãe nasceu aqui, meu pai nasceu aqui. O senhor sente essas raízes de homem do interior? Eu me considero profundamente do interior. O interior eu estou encharcado, estou impregnado com a vivência do interior. Vivi aqui, vivi em Itaquaritinga, vivi em Lins, vivi em Araçatuba, cidades do interior. Por isso, eu tenho um profundo sentimento de que se faça justiça ao interior. No meu governo, presidente da República, eu vou atuar muito no sentido da municipalização. Né? Eu vivi e sofri no interior, numa época que não havia água encanada, que a eletricidade era muito restrita, que não havia calçamento, era uma poeira horrível, que não havia hospitais, de maneira que isso está no meu ser. E sei que brasileiros sofrem isto hoje. Eu procuro para o presidente da República ser o homem de Rio Claro, o homem do interior. Não vou ser um cosmopolita. Eu vou ser um homem do interior, um homem de Rio Claro para resolver os problemas do interior. Ulisses, presidente. Vamos votar em Ulisses, que queremos um Brasil melhor, um Brasil mais soberano. E é com ele que nós vamos conseguir essas vitórias. É o velho com espírito jovem, né? Por isso que a juventude está coesa para votar em Ulisses com convicção política, dentro do movimento estudantil e a nível nacional. Vou votar em Ulisses Guimarães porque é a história do Brasil que está em jogo nessa eleição. Ulisses, presidente. O povo faz festa para Ulisses em Fortaleza. O guerreiro na praça de novo, Ulisses é a força que vem com o povo, é o nosso Ulisses em Guanambi, Bahia. praça de novo, fazer dessa terra um grande. Ulisses em Rondônia. Terra querida, ver meu povo feliz. Ulisses é a força que vem com o povo, é o nosso guerreiro. Ulisses em São Paulo. Tá de novo, embora minha gente, meu povo de pé, com Ulisses respeito. Ulisses em Aracaju. Ulisses é a força que vem com o povo, é o nosso Ulisses em Belo Horizonte. praça de novo. Ulisses é a força que vem com o povo, é o nosso guerreiro na praça de novo, fazer dessa terra um grande país.
Gabeira, Gabeira. Gabeira, presidente do Brasil. Faltam 59 dias para você mudar este país. Vem aí um Brasil novo. Collor, presidente. São exatamente agora 7h35 da manhã. E nós estamos na Baía de Cabralha, uma baía perto de Porto Seguro. Foi mais ou menos uma imagem parecida com esta que vocês estão vendo, que Pedro Álvares Cabral viu do dia 21 para o dia 22 de abril de 1500. Naquele instante estava descoberto o Brasil. E eu fiz questão de iniciar o nosso programa exatamente neste local para propor a vocês o redescobrimento do nosso Brasil. Redescobrir o Brasil significa recomeçar. Recomeçar uma longa caminhada em busca do bem-estar social que todos nós desejamos para todos os brasileiros. Recomeçar, redescobrir, reconstruir o Brasil. É essa a nossa proposta. Nós precisamos reconstruir a nossa pátria, reconstruir a nação brasileira, de modo a que ela possa ser a pátria dos nossos sonhos. Já não basta sonhar com um novo país, se não se tem coragem pra lutar, cortar pela raiz a imoralidade, com a espada da justiça, com a honra e o valor. Já não bastam sonhos, utopias, ideais, se não trabalharmos com muita garra e fé, limpando e reconstruindo a nossa terra com a dignidade dos que têm caráter, com a honestidade dos que não têm medo e com a solidariedade dos que na verdade amam nosso Brasil. Vamos botar de pé a nossa fé, a nossa esperança. Vamos restituir ao nosso povo a honra e dignidade. Vamos recolocar no poder a justiça e honestidade. Vamos reconstruir a nossa casa, a nossa pátria. Vamos botar de pé a nossa fé, a nossa esperança. Vamos restituir ao nosso povo a honra e dignidade. Vamos recolocar no poder a justiça e honestidade. Vamos reconstruir a nossa casa, a nossa pátria, nosso Brasil. Este é o símbolo da nossa fé. A mesma fé que me faz acreditar que poderemos juntos construir um futuro melhor para todos os brasileiros. A mesma fé que me faz continuar nesta caminhada, vencendo os obstáculos, vencendo os desafios, superando as injúrias, as calúnias e as difamações. A mesma fé que faz com que eu acredite que juntos, eu e você, poderemos promover neste país as reformas de que estamos a necessitar para fazer da sociedade brasileira uma sociedade mais fraterna, mais solidária e com um compromisso com a justiça social.
corrupção é coisa muito antiga no Brasil. Em 1930 foi feita uma revolução para acabar com a corrupção. Ela não acabou. Depois, em 1964, fizeram outra revolução para acabar com a corrupção. Ela aumentou. Gente, é porque cada vez que fazem revoluções e o povo desaparece das decisões, um pequeno grupo aumenta o poder do governo. Com leis, regulamentos, autorizações, tudo em nome do povo, é lógico. E depois, com todas as dificuldades criadas, este pequeno grupelho vai vender facilidade. Esta é a corrupção que está instalada na estrutura do governo. E um governante, um presidente da República, tem que ter um projeto de governo muito claro. Que desde o primeiro dia ele saiba onde mexer. E tem que mexer com rapidez, porque se ele for com uma marretazinha para tentar demolir, logo, logo seguram a marreta. Ele tem que ser rápido. Veja com que rapidez nós vamos demolir essa estrutura com o seu apoio. Juntos chegaremos lá. Vocês conhecem aqui um passarinho chamado chupim? Também conhecido por vira-bosta. É, o que ele pretende? Você sabe o que ele faz? Ele pega, ele põe o ovo dele. Ele tira o ovo do tico-tico, ele tira o ovo da cesta e põe o ovo dele. O tico-tico, coitado, não sabe, vai lá e fica chocando o ovo. De repente nasce uma ninhada de chupim. De chupim. E o tico-tico, coitado, passa o resto da vida dele alimentando esse chupim. Nós somos aqui os tico-tico. E este bando aí é um bando de chupim. Nós temos que acabar com o chupim, porque acabando com o chupim, nós melhoramos a vida. Tá? Exatamente, para poder crescer o tico-tico. Vocês conhecem bem a história do chupim. Isso a gente precisa contar que a natureza ensina. E hoje não dá mais para viver com tanto parasita que chupa o esforço de quem trabalha. Nós temos o sol 365 dias por ano. Tem a terra, tem água, e veja aqui o milagre de fazer chover quando não tem chuva. Portanto, a gente pode produzir em qualquer momento. Mas, meu Deus do céu, o que está faltando? Um povo precisando comer. O agricultor que tem vontade de trabalhar, meu Deus do céu, o que falta? Eu acho que nós temos que ter um grande desafio pela frente, que é levar a comida direto do produtor para o consumidor. É a união da enxada com a panela. Será que dá certo? Dá, lógico que dá. É o que está faltando para nós. Porque hoje em dia o maior problema que a gente enfrenta são os atravessadores, né? Que burlam todo o sistema de comercialização e o lucro acaba na mão deles. O maior prejudicado na corrente de produção é o produtor e o consumidor final. Agora o governo leva a parte dele também, né? Sem trabalhar. Esse é o primeiro que pega. É o chupim. Depois tem um banqueiro. Esse está também levando a parte dele sem trabalhar. Ninguém vem amassar barro aqui, né? Ninguém vem meter a mão na massa aqui. Não. Tá, todo mundo fica lá no gabinete de ar-condicionado esperando os trouxas trabalharem para depois, meter a mão. Quer dizer, a turma da enxada e a turma da panela que paga o pato. Não dá. Minha gente, esse é o desafio da Revolução Verde. Levar a turma da enxada com a turma da panela a se unirem. Esta é a nossa grande missão. Juntos chegaremos lá. Comida, saúde, casa, escola. 4 metas. Afonso Camargo, um novo amanhecer. Se você é brasileiro, torce pela seleção, quer algo mais? Fechou comigo. Em 15 de novembro, seu nojento, tu volta no homem. Afonso Camargo é a solução. É mole ou o que mais? Olha, o Vale Transporte deu certo. Como presidente, se caso for eleito, eu não sei se pode dar certo, mas é uma boa, né?
Ele é uma pessoa séria e esse país está precisando de pessoa séria. Está muito bagunçado, precisa de alguém sério, alguém que possa melhorar isso aí. O respeito pelos direitos do homem é dar a cada um aquilo que é seu. Todo homem tem direitos iguais à proteção da lei, sem qualquer distinção. Com Afonso Camargo, seu voto vale justiça. A corrupção é mais uma praga que está sugando seu dinheiro e afundando o Brasil. Você sabe por que as obras públicas são grandes e caras? É porque quanto maior a obra, maior é a comissão que o corruptor paga ao corrupto. Agora, pense bem. O que é mais importante para você? A promessa dos candidatos que vão combater a corrupção? Ou o passado de um candidato que prove a sua seriedade? A seriedade de Afonso Camargo pode ser comprovada nos 25 anos de vida pública. Nenhum parente nomeado para ocupar cargos públicos. Outra demonstração da austeridade de Afonso Camargo foi dada quando ele assumiu o Ministério dos Transportes. A casa que teria direito na Península dos Ministros não foi ocupada por ele. E nem permitiu que qualquer um de seus comandados fizesse uso das mordomias inerentes ao cargo. Todas essas mordomias, para Afonso Camargo, são uma forma de corrupção. Eu acho que o corrupto tinha que ir na cadeia, nosso governo tinha que prender o corrupto. Porque por isso que o nosso país está indo à falência. Acho que não tem mais conserto. Acho que a corrupção está muito grande no país, né? E eu acho que agora, com essas novas eleições, o jovem deve votar bem, né? Porque votar em mais um chupador de sangue, acho que não vai dar, né? Se perdeu do princípio da República, é difícil corrigir. É colocar na cadeia. Corrupção agora não basta colocar apenas a pessoa que é corrompida. Tem que colocar os dois. Eu vou mostrar a você como no Brasil muitos prometem, mas pouquíssimos cumprem as promessas que fazem. Em janeiro deste ano, houve uma convocação extraordinária do Congresso por apenas 20 dias. Lembram-se? Pois bem, naquele momento, todos diziam a mesma coisa. Que a convocação não podia criar despesa pública, que os parlamentares não deveriam receber ajuda de custo, afinal, que o contribuinte não poderia ter prejuízo. O que é que eu fiz? Quando tomei conhecimento de que creditaram na minha conta a ajuda de custo, um valor que corresponderia hoje a mais ou menos 24 mil cruzados novos, eu devolvi imediatamente o dinheiro ao Senado. E aqui está a prova, a cópia do cheque da devolução. E a prova que eu não pus a mão no seu bolso. Agora eu pergunto, quantos fizeram o mesmo? É com essa conduta que eu confirmo o meu compromisso com a moralidade e a austeridade. Ou o Brasil acaba com a corrupção, com a mentira, com o desperdício, ou essas três pragas acabam com o Brasil. Os corruptos que se cuidem. No meu governo, eles terão um lugar comum, a cadeia. Isso eu garanto. É só voltar no homem. Vivi esperando e procurando alguém pra poder votar. Agora encontrei, com ele fechei pro Afonso Camargo meu voto vou dar. O Vale Transporte, medida mais justa, ninguém pode negar. Comida, saúde, a casa e a escola, pro seu povo ele vai trabalhar. Agora é a hora da decisão, vamos puxar as mãos. Afonso Camargo, é PCP, meu voto agora é pra valer. Afonso Camargo, é PCP, meu voto agora é pra valer. Tem que voltar desse homem, cambada de nojento. O livre debate de ideias e princípios é uma conquista fundamental da democracia, que deve ser plenamente exercida. Aureliano
tem feito desse pensamento um verdadeiro ideal de vida. E ao longo de toda a sua carreira política, sempre fez questão de trazer a público para que fossem amplamente discutidas todas as suas ideias e objetivos. Por isso, esse nosso espaço estará permanentemente aberto ao debate, ao questionamento, às críticas. Esta é uma tribuna livre, onde todos os setores da sociedade têm assento, para que se comece a praticar, desde já, o que serão as grandes marcas do governo de Aureliano: a verdade, a transparência, o exercício pleno da liberdade e da democracia. Hoje estão aqui conosco como convidados os jornalistas Hélio Fernandes, da Tribuna da Imprensa do Rio, José Augusto Ribeiro, da TV Bandeirantes. Eles vão fazer perguntas a Aureliano e debater livremente suas ideias, seus objetivos, seus planos de governo. Hélio. Ministro Aureliano, o presidente Sarney declarou publicamente que em 4 anos de governo, de 1985 a 1989, pagou 101 bilhões de dólares de juros e amortização da dívida externa brasileira. Qual será a sua orientação como presidente da República em relação a essa dívida? Suspender o pagamento do serviço da dívida, reequilibrar a economia nacional e partir para uma nova negociação, através de uma auditagem desse endividamento externo. Nós não podemos ficar contemplativos diante do serviço da dívida, que necessariamente está acima das reais possibilidades de pagamento do Brasil. José Augusto. Ministro, o próximo governo, já no próximo ano, vai ter que decidir se renova ou se revoga o acordo nuclear com a Alemanha. E o Movimento de Defesa do Meio Ambiente é contra. O senhor renovará ou recusará? Não, eu não renovarei, mas inovarei o acordo nuclear com a Alemanha, ajustando as novas realidades energéticas e econômicas do nosso país. O Brasil não pode abrir mão da tecnologia nuclear, mas não precisa se construir muitas centrais nucleares em nosso país. Nós temos reservas energéticas de origem hídrica, e agora está aparecendo disponibilidade de gás. Temos o carvão no sul do Brasil, que permitem que o Brasil supra as suas necessidades energéticas sem recorrer intensamente à energia nuclear. Austeridade, autoridade, dignidade. Aureliano 89. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Por isso vamos em Aureliano, como vai voltar. A sua vida é o livro aberto, é o homem certo que faz o sentir. Aureliano é muito verdadeiro, e o brasileiro vai ser mais feliz. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Olha, é importante que fique bem claro que nenhuma das pessoas aqui presentes tem qualquer vinculação com a campanha de Aureliano. O que todos têm em comum é o interesse pela verdade, pela transparência das ideias, pela democracia. Bom, continuando. Ministro, uma das coisas mais vergonhosas do Brasil é a questão das concessões dos canais de televisão. Qual será a sua orientação, a sua diretriz e a sua decisão como presidente da República nesse assunto? A área de concessão de canais de televisão está hoje, Hélio, na área do Congresso Nacional. Mas eu estou propondo um projeto nacional que permita a construção de uma nova sociedade caracterizada pela desconcentração. Desconcentração de riqueza, desconcentração de poder, desconcentração de saber. Na área de desconcentração de poder, é preciso levar em conta a concentração do poder de comunicação e, particularmente, do poder de televisão. Então, desconcentrar esse tipo de poder está inserido nesse projeto nacional que estamos propondo à sociedade brasileira. Ministro, na primeira metade de setembro, a gasolina e os outros derivados de petróleo aumentaram 2 vezes, num total de mais de 50%. Isso é uma prova da tão falada incompetência da Petrobras? Não, ao contrário, a Petrobras tem dado demonstrações sobejas, demonstrações de competência.
Ocorre que os derivados de petróleo, eles sofrem dois tipos de impacto. Um da inflação interna, o outro da desvalorização do cruzado novo por via da inflação em relação ao dólar. Como cerca de 50% ou 45% do petróleo refinado no Brasil é comprado no exterior e comprado em dólar, a variação da taxa cambial agregada ao processo inflacionário faz com que o preço dos derivados de petróleo, particularmente a gasolina, em cruzado, sofram essas consequências. Este exercício de democracia não termina por aqui. Nossos debates vão continuar ao longo de toda esta campanha. Não só com os jornalistas, mas com todos os setores da sociedade. Este é um espaço democraticamente aberto à participação de todos. Porque liberdade, participação, democracia são palavras-chave na campanha de Aureliano, como tem sido em sua própria vida. No horizonte há uma luz brilhando, é a esperança que já vai chegar. Há tanto tempo estamos esperando, está na hora do Brasil mudar. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Por isso vamos em Aureliano como vai voltar. A sua vida é um livro aberto, é o homem certo que faz o sentir. Aureliano é muito verdadeiro, e o brasileiro vai ser mais feliz. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Por isso vamos em Aureliano como vai voltar. Por isso vamos em Aureliano como vai voltar. O sindicato dos políticos não existe de direito, mas existe de fato. Eles fazem todas as leis em seu próprio benefício. São os mesmos que, agora, se candidatam à presidência da República. E dizem que vão mudar o Brasil. O senhor acredita nisso? Meu nome é Enéas. Segundo as pesquisas, Ronaldo Caiado tem 1% dos votos. Mas nunca estiveram em Colatina para pesquisar a tendência do nosso eleitorado. Nunca estiveram no interior do Brasil. Para construir o país tranquilo e feliz. Minha gente, preste atenção. Você já foi enganado 1000 vezes. Foi enganado no plano cruzado, foi enganado por promessas de politiqueiros e é enganado sempre às vésperas de uma eleição. Foi-se o tempo em que a palavra dada era compromisso com a verdade. A sua boa-fé tem sido um campo fértil para eles plantarem a semente da mentira. Hoje, estão tentando enganar você de novo. Veja, essas pesquisas são falsas. Elas têm como objetivo deixar com que você não escolha o seu candidato, mas sim o candidato deles. Não vai nessa, não? Eu lhes pergunto, você já foi consultado? Parece até que os pesquisados são fantasmas. Por mais que eu procure, ainda não consegui encontrar nenhum. No interior, eu tenho a maioria dos votos. Basta isso para me levar ao segundo turno. Mas isso eles não dizem. E não vão dizer até o dia da eleição. Sabem por quê? Porque eu não sou o candidato deles. E assim, eles pensam que pode fazer com que você deixe de votar em mim para não perder o seu voto. Não caia nessa, não. Não deixem que eles façam sua cabeça. Pare e pense. Vote por convicção. O Brasil precisa mudar. E eu vou mudá-lo. Eu não preciso de pesquisas. E pesquisas não ganham eleições. Eu preciso de você e do seu voto. A bandeira da igualdade, carregar com braço forte, uma pátria verdadeira, seja sul ou seja norte, pra juntar o que partiu, tantos sonhos já quebrados. Andando pela cidade, a cada vezes, quase tudo foi passado pela mão do sertanejo.
Preguiça, mordomia, corrupção, é vício. Chega de viciar. Para presidente PG, 100 anos em 5. Através do Tratado de Tordesilhas, no final do século XV, com a aquiescência do Papa Alexandre VI, foi feita a primeira grande divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Mais perto de nós, houve uma nova divisão do mundo, desta vez entre os Estados Unidos e a União Soviética. Dois marcos foram fundamentais para essa divisão. Foram o Acordo de Yalta e o Acordo de Bretton Woods. Em Yalta, Roosevelt e Stalin conseguiram fazer com que o mundo fosse dividido entre essas potências que se transformaram em superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos. E em Bretton Woods houve o maior atentado contra a economia do mundo, que foi a transformação do dólar em moeda internacional, quer dizer, a transformação de um país como emissor da moeda internacional. Foi dada de presente a Casa da Moeda do Mundo aos Estados Unidos em Bretton Woods. No entanto, as ideias que estavam sendo discutidas eram no sentido da criação de uma moeda internacional neutra, que Keynes denominava Banquas, e White, representante dos Estados Unidos, de Unitas. No entanto, com essa imposição do dólar como moeda internacional, nós chegamos à fantástica situação de que um país pode emitir a moeda internacional sem lastro e sem fiscalização para comprar todas as riquezas do mundo. E mais ainda, esse país tem o direito, ou se arvora o direito, de cobrar juros sobre a moeda internacional. Ora, isto é o absurdo dos absurdos, porque a finalidade da moeda internacional é ajudar o comércio entre as nações. E a cobrança de juros, na realidade, transforma a economia do mundo em uma economia em benefício de um país. No caso, os Estados Unidos, que são o único país que podem realizar qualquer tipo de investimento sem necessidade de aumentar impostos. Os Estados Unidos fizeram a Guerra do Vietnã, estão fazendo a Guerra das Estrelas e vão mandar o homem a Marte sem necessidade de aumento de impostos, porque nós é que pagamos as suas faturas. Se eu for eleito, prometo champanhe e caviar todo dia na mesa de cada cidadão. Acorda, Brasil! Se eu for eleito, prometo uma mansão para cada brasileiro morar com dignidade. Acorda, Brasil! Se for eleito, prometo que cada brasileiro terá um carro na garagem. Acorda, Brasil! Se for eleito, o salário mínimo será de 10 mil dólares. Acorda, Brasil! Meus amigos, eu sou Armando Correia, candidato do PMB, Partido Municipalista com sua força meio adormecida. Nosso país precisa acordar para a realidade. Ou seja, escolher não uma promessa, mas uma proposta. A proposta do PMB. A proposta que eu trago aqui hoje. Fazer um Brasil novo, moderno, com dignidade. Um Brasil que cada brasileiro tem orgulho de falar. Esta é minha terra. Você vai ver nossos programas, as nossas propostas. Você vai saber como o imposto único pode deixar mais dinheiro no seu bolso, para você comprar mais comida, mais roupa, e como vai deixar mais dinheiro para que o governo possa construir mais hospitais, mais estradas, fazer mais obras. É isso que o Brasil precisa. Um plano, uma proposta, a proposta do PMB. Por isso, eu, Armando Correia, estou aqui para pedir o seu voto. Escreva para o PMB, Caixa Postal 88, São Paulo, capital. Vote Armando Correia, presidente, número 26.
Trabalharei muito para livrar o povo da ignorância e da fome. Criança, escola, comida e assistência integral. Civismo e espírito público. Juntos vamos melhorar a qualidade de vida. Povo esclarecido, sadio e feliz. Está no ar uma estação de TV diferente. Uma emissora da Frente Brasil Popular. Parece até que a campanha agora só acontece no horário eleitoral. Mas aqui na Rede Povo, você vai ver o que os outros programas e as televisões não querem mostrar. Quem vai ganhar esta eleição é o povo na rua. Tem que votar em Lula, presidente! Mais de 50 mil pessoas compareceram ao grande comício da virada da campanha de Lula e da Frente Brasil Popular, domingo em São Paulo. O clima era de grande entusiasmo e lembrava o grande comício de encerramento da campanha que levou Erundina à prefeitura. No meio da tarde, a Praça da Sé já estava lotada. Em clima de festa, ia se formando uma enorme multidão. Muitos jovens com roupas alegres, suas faixas e bandeiras. E as famílias de trabalhadores, os pais, as mães, as crianças e os avós. Durante 6 horas, aplaudindo, participando, o povo não arredou pé da praça. Foi o maior comício dessa campanha eleitoral. As lideranças da Frente Brasil Popular iam chegando e conversando com a reportagem da Rede Povo. A Frente Brasil Popular representa a união dos partidos realmente que deseja a transformação da estrutura socioeconômica nesse país e tem como candidato Luiz Inácio Lula da Silva, um trabalhador, ao lado do intelectual que é Zé Paulo Bisol. Pela primeira vez na história do Brasil, se conseguiu formar a Frente do Povo que se expressa nessa organização Brasil Popular. Por isso ela vai jogar um papel importantíssimo no aglutinamento das grandes massas populares para tornar vitoriosa a candidatura do Lula e do Bisol e poder mostrar que o campo da solução dos problemas brasileiros está desse lado e não do outro lado. Essa é a reunião que vai dar começo à arrancada que nos levará à Frente Brasil Popular. O povo, os trabalhadores, ao Palácio do Planalto para mudar mesmo a cara desse país. E quando Lula chegou, a velha Praça da Sé reviveu seus grandes momentos. O senador Bisol, candidato a vice, discursou. Você vai ver como pulsa a fé de um povo que vai te levar à presidência da República. No próximo bloco, veja o discurso de Lula. Você pode construir pessoalmente um futuro melhor. Você pode mudar o Brasil com suas próprias mãos. Faça você mesmo. Organize na sua comunidade um comitê pró-Lula. Quando chegou a vez de Lula falar, já era noite. Eu sou candidato à presidência da República porque a classe trabalhadora, a dona de casa e a classe média proletarizada resolveu assumir para si a responsabilidade de dirigir esse país. Se nós somos capazes de produzir o carro, de fazer a casa, de fazer a roupa, de fazer o sapato e de fazer o asfalto, por que não somos capazes de administrar a riqueza que nós mesmos produzimos? Eles começam a ficar com medo porque sabem que nós da Frente Brasil Popular vamos suspender o pagamento da dívida externa. Lula denunciou a exploração do povo e marcou a diferença entre sua candidatura e as outras. Enquanto o tal do Collor diz pra televisão que é um caçador de marajá, a gente diz, ele não é caçador de marajá, ele é caçador de maracujá, porque os marajás estão em Brasília trabalhando para ele. Não adianta o maluco dizer que vai fazer justiça social, porque essas costas velhas conhecem o peso das cacetadas da polícia do maluco. Lula mostrou confiança na força da militância da Frente Brasil Popular e previu a sua vitória nas eleições.
Muito obrigado, gente, e até a vitória da Frente Brasil Popular, se Deus quiser, no dia 15 de novembro. Meu primeiro voto pra fazer brilha a nossa estrela. Capítulo inédito da novela Fiesta. Afonso,